e tudo mais. Pô, fiz 5, 6 vezes que eu fazia em agência, que já não era pouco, assim, já tinha um salário razoável e tudo mais. Publicidade, propaganda, trader, investidor. Qual que é a relação? Como que aconteceu isso? Acho que eu sempre tive interesse pelos dois mercados. Tipo assim, quando eu entrei fiz faculdade de publicidade, falei, pô, vou fazer propaganda na TV, né? E quando você vai para mercado financeiro, você fala, vou ser milionário. Tipo assim, as duas ilusões ali, mas tudo tranquilo. Acho que... Mas a grande verdade foi que eu já estava trabalhando em São Paulo, eu sou carioca, estava morando aqui, trabalhando em agência grande e tal. E a minha mãe teve um problema de família, minha mãe teve um câncer, e eu abandonei o emprego e tal para voltar pro Rio de Janeiro. E falei pra minha família, eu tô indo pra cuidar da minha mãe, não faltou oportunidade de publicidade lá no Rio de Janeiro, tipo, um monte de agência, eu trabalhava em agência grande aqui, e aí abandonei, falei, não tô aqui pra isso, e comecei a mexer com bolsa, já mexi um pouco. E aí o primeiro ano cuidando da minha mãe, indo pra CTI, enfim, home care, aí eu falei, não volto mais pra publicidade. Você acabou dando certo. Você abandonou 100%. Quando você foi pro Rio, esqueceu a publicidade mesmo, ficou só na bolsa. Pra dizer que eu não abandonei 100%, em 2008 a gente teve eleições, teve propaganda política. Aí me chamaram pro Rio Grande do Norte pra ser diretor de criação de uma agência. A gente foi eleger uma prefeita e tudo mais. E assim, ali foi meio que a confirmação do tipo, fiquei 3, 4 meses... Queriam que eu continuasse depois das eleições, que eu continuasse por lá. Eu falei, ia aprovar a campanha, ia pro banheiro perguntar quanto é que tava Vale e Petrobras. Aí aí eu falei, pô, é bolsa de valores mesmo, é mercado financeiro. Não dá, né? Tô aqui pensando lá, melhor voltar. E aí tu faz tudo muito mal, né? Tu faz assim, aí tu não faz propaganda bem, tu não faz, tu não aplica bem. Não, esse tempo que você tirou pra fazer esse trabalho, você perdeu dinheiro em ações, você começou a não ter o resultado que você esperava, como que foi? Por acaso ganhei por causa de não foi bem uma IPO, mas foi uma oferta pública de captação da Vale. Eu assim, na época eu fiz 20 mil num dia, 20 mil naquela época pra mim era dinheiro pra cacete, sabe? Saiu até no Estadão. Pô, pega a reportagem do Estadão ali, eu magrinho e tudo mais. Mas era isso, assim, pô, tu tá participando de oferta pública, tu tá pensando na campanha da publicitária, sabe? E aí foi isso, aí ali ficou muito claro pra mim que, tipo, não, vou focar em bolsa de valores no caso. Não tinha as técnicas que eu tenho hoje, não era uma coisa... Enfim, fui me descobrindo, depois de um tempo você consegue ter uma consistência, você consegue descobrir um monte de coisa nova no mercado e aí rodou bem bacana. Essa época que você comentou, a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Propaganda ali foi 2008. 2008. Eu volto pro Rio em 2000 e... Eu fiquei em agência publicitária até 2006. 2006 eu volto pro Rio. Tá? Já mexi um pouquinho com bolsa e tudo mais. Aí 2008 eu vou pra Natal. E aí assim, foi a minha última experiência com publicidade foi essa. Então foi só 2008 lá em Natal. Fiquei 3, 4 meses. Aí eu volto, falei, daqui em diante é bolsa de valores mesmo. Você caiu, sim, foi no susto no mercado, ou você já gostava mesmo e já costumava investir, só que não era tão afinco? Eu gostava de investir, mas assim, era muito diferente. Naquela época eu nem sabia preço de corretagem. Você não tinha corretora que nem você tem hoje em dia. Você tinha ali... Eu aplicava em fundo de euro, não sei o que lá e tal, muito pela Fator Corretora na época. Foi ali que eu comecei. E eu me lembro, tipo assim, você pegava uma revista, um exame ali, falando que era para comprar Braskem, Ipiranga. Eu não sabia nem... Eu ligava... Assim, hoje é uma coisa ridícula, assim, o código Petri 4, mas era um negócio... É muito louco, assim, era outro mundo. E aí você começou a investir e tudo mais. Eu começo a investir mesmo quando teve um programa do governo, né? Não foi bem do governo, foi do BNDES, que era o PIB11. Ainda existe esse papel na bolsa. Tá? Ele performa, se não me engano, é o IBX50. Então, assim, se o Bovespa sobe 1%, ele sobe mais ou menos 1,3%, alguma coisa do tipo. Se cai, também cai mais ou menos isso. Só que eles queriam trazer pessoa física para a bolsa. E aí, o que eles fizeram? Garantia de, se você aplica, né, era uma oferta pública até, uma segunda emissão lá do PIB11, e se você investia e segurasse um ano, não importa se teve prejuízo ou lucro, o BNDES garantia o 0 a 0. Falei, pô, risco de bolsa com 0 a 0, sabe? Foi ali que eu comecei. Que eu falei, pô, você poderia ir por um fundo que tinha administração e tal, ou foi ali assim, foi a primeira compra mesmo, mercado e tudo mais, foi pelo PIB11, e sei lá, em
4, 5 meses, estava dando 47%. No lucro você podia vender. Se você vendesse no prejuízo em menos de um ano, você levava o prejuízo. 47% eu vendi, e aí eu comecei a descobrir a oferta pública. Veio Cosan abriu capital naquela época, acho que o UOL abriu capital, Banco Paulista, alguma coisa assim. E assim, aí foi uma coisa que eu comecei a dar uma olhada, e aí você entende que, putz, a corretora se pagava lá na outra corretora era caro. Aí na época abriu na Banif, que era uma corretora com corretagem fixa, aí veio a Título Corretora, que acho que hoje em dia virou EasyVest, se não me engano, que agora virou Nubank, assim, enfim, que virou tudo aí. Também aí veio a corretagem fixa, eu comecei a dar mais, a olhar com mais carinho,